Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quarta-feira. Já vamos para o capítulo 6 de Daniel. Daniel na cova dos leões. A história é conhecida por crianças, adultos, enfim, né? Todo mundo conhece a história. Nós vamos fazer um apanhado geral desse capítulo, né? Então nós vimos ontem, né, que Dario, né, o Medo, né, que o Império Babilônico perdeu lá pelos Medos e Persas, né? Então o Medo assumiu o reino, né? E ele achou por bem, já no capítulo 6, colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano, né? Então, Daniel assumiu uma posição nobre, né? Alta, né? Na cúpula. Este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Isso gerou ciúme, né? Isso aí está no capítulo 3, no verso 3. Então, o que eles fizeram? Né? Aquilo que hoje não acontece, né? Reuniu o grupinho, né? E vamos ver o que nós vamos fazer para derrubar esse tal de Daniel, né? E eles perceberam que Daniel era fiel a Deus, tinha o tempo dele de oração, os momentos dele de oração e tudo mais. Então, no verso 5, eles disseram: nós não encontraremos qualquer ocasião contra esse Daniel, ou seja, não vamos encontrar nada contra esse cara, exceto se procurarmos algo, né, que seja concernente à lei do seu Deus. Então, o que eles fizeram no verso 6? Esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe ao rei: Rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros, os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ou seja, fizeram uma armadilha para Daniel. Você, na leitura do texto, vai verificar, obviamente, que eles flagraram, entre aspas, Daniel orando a Deus e denunciaram ao rei, e o rei teve que colocar Daniel na cova dos leões. Mas aí, então, essa é a história, mas vamos fazer um apanhado mais aprofundado aqui para você entender a situação, né? Primeira coisa, era uma posição nada invejável a que Daniel passou, né? A gente vê isso no versículo 5. A posição de Daniel não era invejável. Ele permanecia como cabeça de um gabinete desonesto, né? Os subordinados dele, entre aspas, né, queriam derrubá-lo, né? Prevaricador e sem Deus, era o ambiente que ele estava ali, cujos membros observavam-no com aguçados olhos invejosos, à procura de algum erro em sua conduta. E eles não achavam, só foram achar, tipo assim, vamos atacar ele no que concerne ao ritual dele com Deus, né? Eles colocaram espiões para segui-lo a fim de tentar encontrar algo contra ele. Satanás sugeriu a esses homens um plano pelo qual poderiam se livrar-se de Daniel. Usem sua religião como meio de condená-lo. O inimigo inculcou isso na cabeça do pessoal. E o plano de origem satânica, né? Nessa conspiração, assim formada, tinha Satanás desempenhado importante parte. O profeta havia sido exaltado no reino
e os anjos maus temiam que sua influência pudesse enfraquecer-lhes o controle sobre seus governantes. Satanás quer dominar o mundo, quer ter o controle sobre a situação. Foram essas forças satânicas que impeliram os príncipes a sentir inveja e ciúmes. Foram eles que inspiraram o plano de destruição de Daniel. E os príncipes, rendendo-se aos instrumentos do mal, levaram-nos à execução. Em questões de consciência, a maioria não deve interferir. O princípio pelo qual os discípulos se mantiveram tão destemidamente quando, em resposta à ordem de não falarem mais o nome de Jesus, declaram: julgai vós se é justo, aos olhos de Deus, ouvir a vós mais do que a Deus? Atos 4:19. Nós somos entidades livres diante de Deus. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Isso você encontra no versículo 7, tá? A alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda alma liberdade de pensar. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma, viu? Está lá em Gênesis, tá? E seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará contas de si mesmo, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso 12. Ninguém tem direito de imergir sua individualidade na de outro. Então preste atenção com relação a isso. Outra coisa importante, está lá no verso 17, Depois mostra aí que Daniel foi salvo dos leões. Nosso caráter não deve mudar diante das circunstâncias. Daniel manteve-se firme na condição adversa. Ele poderia falar: não estou orando a outro Deus, não, e tal, que é isso? Não. Ele não mudou. Da história do livramento de Daniel, podemos aprender que, em tempos de provação e tristeza, e que todos nós passamos, os filhos de Deus devem ser precisamente o que eram quando suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo que poderiam desejar. Nós não podemos mudar em razão das circunstâncias, não. Principalmente com relação a Deus. Daniel na cova dos leões foi o mesmo Daniel que esteve perante o rei como principal entre os ministros de Estado e como profeta do Altíssimo. Um homem cujo coração se firme em Deus será na hora de sua maior prova o mesmo que era em sua prosperidade, quando a luz e o favor de Deus e do homem incidiam sobre ele. Nós não podemos mudar a nossa posição firme, coerente perante Deus e sobre Deus. A fé alcança o invisível e se apega à realidade eterna, a realidades eternas. O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor de justiça. Cristo identifica os seus interesses com os interesses de seu fiel povo. Ele sofre na pessoa dos seus santos, dos seus separados. Nós somos santos, somos separados. E seja o que for que toque em seus escolhidos, toca nele também Cristo Jesus. O poder que está perto para libertar do dano físico e da angústia está perto também para salvar do mal maior, tornando possível ao servo de Deus manter sua integridade sob todas as circunstâncias e triunfar por meio da graça divina. Daniel deixou marcas em Babilônia, E isso é muito importante. Então, no capítulo 7, nós vemos aí a armação feita pelos príncipes, com inveja de Daniel, fizeram o rei de bobo, porque levaram lá, e uma vez assinado, tinha colocado lá o anel, tinha selado o decreto,
não se volta atrás, não se voltava atrás de jeito nenhum, né? E então ele foi julgado da cova do leão, mas foi salvo, né? Mas Deus estava com ele, Cristo estava com ele, né? Então, no versículo 27, né? Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então, este Daniel prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa, que veio logo depois, porque Dario reinou por apenas 2 anos depois de assumir Babilônia. Tá? Então, nós verificamos aqui a integridade de Daniel, numa circunstância extremamente difícil, com 120 inimigos, né, de alto escalão, do alto escalão, e ele manteve-se firme perante Deus, cumprindo as determinações, cumprindo ali o seu papel, e foi um testemunho vivo disso. Nós vamos, em seguida, né, no capítulo 7, analisar a visão de Daniel sobre os 4 animais. E aí começa a aparecer alguns textos, alguns animais que o pessoal não gosta muito, mas nós vamos interpretar cada um, o que cada animal quer dizer, né? O que cada ponto desse, e com calma vamos levando o nosso estudo. Então hoje falamos sobre o capítulo 6 de Daniel. Que estude a palavra do Senhor, busque a orientação do Espírito Santo e que Deus possa estar sempre no controle de sua vida. É o que eu desejo, em nome de Jesus. Amém.